paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. E ouvir uma palavra de Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Queria registrar aqui já de primeira mão alguns agradecimentos. E o primeiro, sem sombra de dúvidas, como todas as vezes, é a Deus. Porque eu costumo dizer toda vez que Deus me leva para ministrar a sua palavra, se nós voltássemos algum tempo atrás, é muito provável que alguns de nós não estivéssemos aqui. Eu não estaria, mas Deus achou por bem nos resgatar, derramou graça tal que nos alcançou. Sou grato, queridos, a Deus por essa oportunidade. Venho de algumas ministrações, minha garganta está um pouco forçada, mas eu creio que nessa noite não vai ser preciso muito esforço, pois eu só vou colocar uma cereja nesse bolo que já foi preparado aqui, né? Deus já falou de diversas formas. Quero agradecer ao pastor, Deus abençoe a sua vida, pastor Edson, meu amigo evangelista Bruninho, que nos fez o convite, queridos, com muita alegria a gente vem atender. Tem aqui também meu amigo evangelista Marcos, que a gente está sempre mantendo contato, profeta de Deus aqui, pastor, todos os irmãos, corpo de obreiro, queridos, em geral. Estou acompanhando aqui do meu amigo evangelista Wesley, que veio me acompanhar. Trago também a paz dos meus pastores, pastor Wagner, pastora Danúbia, quem recebe a paz dos meus pastores. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou ser simples, a minha mensagem é uma mensagem simples, e vou ser objetivo naquilo a qual Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu quero ler com vocês dois textos, abra a sua Bíblia. O primeiro texto é apenas um versículo, está no livro de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 40. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 40. Logo em seguida nós vamos passar para o tema dessa campanha, amém, queridos? Que é Atos, capítulo de número 1. Nós vamos falar do 10 e 11, mas primeiro vamos ler aqui Mateus, capítulo 27, versículo de número 40. Todos encontraram? Amém. Olha, Deus. Mateus 27, 40 está escrito assim: e dizendo, tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Vamos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 10, até o tema da campanha, que é o 11, a parte E. Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Versículo 10 está escrito assim: e quando eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Oh glória! Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que ao céu vestir. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e sentar por essa palavra. Meus irmãos, o tema dessa campanha, dessa festividade, é um dos temas que eu mais sou apaixonado para ler dentro de toda a Bíblia Sagrada. É bem verdade que a volta de Cristo é um assunto, evangelista Marcos, que ele é muito falado dentro de toda a Bíblia. De forma direta ou indireta, dentro da Bíblia Sagrada, 1527 vezes vai se falar acerca do arrebatamento da igreja. Somente no Novo Testamento fala-se 318 vezes sobre o arrebatamento da igreja. Esse assunto é um assunto tão falado que o arrebatamento da igreja é 8 vezes mais mencionado do que a primeira vinda de Cristo. O que me chama a atenção, queridos, é os textos que nós lemos nessa noite missionária.
O primeiro texto escrito por Mateus, no capítulo 27, versículo 40, nós vamos ver Jesus na cruz, prestes a entregar o Espírito, antes mesmo dele fazer uma promessa pela boca desses dois homens que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero chegar até o tema dessa campanha, mas eu sinto dentro do meu espírito, o Espírito de Deus, que a cruz de Cristo precisa ser pregada nesse lugar hoje. Meus irmãos, tudo quanto eu posso, eu tenho me dedicado para aprender acerca do Cristo, da sua vida. E por esses dias eu estava falando com o Senhor em uma das madrugadas, e eu estava falando com Deus o que mudou dentro do nosso Evangelho. E Ele me respondeu as nossas mensagens. Falamos muito de coisas pessoais, de triunfalismo, receba isso, receba aquilo. Mas quando se trata de falar da vida do Cristo, poucas mensagens levam esse nome. A vida de Cristo é muito importante, toda a sua vida. O que me chama a atenção é que Cristo, Ele veio aqui nessa terra com uma missão. Ele veio para morrer, e morrer a morte de cruz. Como Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2, ele foi entregue como ovelha muda ao matador, mas ele não abriu a sua boca. Há quem diga que a morte de Cristo, a sua crucificação, foi uma maldade humana, foi um plano que os homens armaram. Mas quem conhece de Bíblia sabe que a morte de Cristo, a sua crucificação, era um plano da eternidade, já estava incrustada no coração de Deus. Deus já tinha determinado que Jesus, Ele vinha aqui na terra para cumprir uma missão, e essa missão, pastor Edson, era morrer uma morte, e a morte de cruz. Foi Jesus mesmo que falou no livro de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória. Foi ele mesmo que disse no livro de João, capítulo 12, versículo 32 e 33: eu serei levantado, e quando isso acontecer, eu atrairei a todos para mim mesmo. Alguém não entendeu a fala do versículo 32, e no versículo 33 ele explicou que a sua morte deveria ser uma morte de cruz. Em Mateus capítulo 26, versículo 2, ele disse: vocês sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Entregue aqui mais perto do original significa ser traído. O Filho do Homem vai ser traído, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus sempre falou acerca da sua morte, de como ela havia de acontecer. Mas o que me chama a atenção e alegra o meu coração é que todas as vezes que Jesus falou acerca da sua morte, acerca do seu sofrimento, acerca da sua agonia e como isso deveria acontecer, ele também sempre deixou uma certeza. Ele disse: calma, tudo isso vai acontecer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Alguém entendeu ali e me empolgou? Eu vou repetir para a igreja: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Oh, glória! Jesus, ele sabia que veio para morrer a morte e morte de cruz. Mas Satanás também sabia que o propósito de Jesus era morrer na cruz, pastora. É por isso que tudo quanto ele pôde fazer para que Jesus não morresse a morte de cruz, ele fez. Assim, quando Jesus nasceu, ele vai usar um homem chamado Herodes. Herodes diz para os magos que vieram do Oriente para adorar Jesus: olha, quando vocês souberem aonde aquela estrela brilhou, aonde aquele menino nasceu, vocês me falam que eu também vou adorar. Eu também vou lá parabenizar seu nascimento. Mas o que me chama a atenção é que Herodes era que nem algumas pessoas, graças a Deus, que aqui não tem dessas pessoas. Ele estava dizendo: eu vou para adorar. Pela boca dele estava dizendo: eu vou adorar. Mas dentro do
coração dele estava dizendo: eu quero é matar, eu quero é destruir, eu quero tirar o propósito que ele tem sobre essa terra. Mas os planos de Herodes foi frustrado, pastor. E o que me chama a atenção é que Lucas, Mateus, melhor dizendo, ele escreve dizendo, o evangelista Bruno, que Herodes perseguia Jesus, ele morreu. E Lucas escreve dizendo que Jesus crescia e se fortalecia. Você não está entendendo não, mas eu vou simplificar. Mateus escreve dizendo que Herodes, que perseguia Jesus, morreu. Mas Lucas escreve dizendo que Jesus crescia e Jesus se fortalecia. Quem procurava matar morreu, mas quem tinha chamada crescia. Quem procurava acabar com a igreja morreu, mas quem tinha chamada crescia. Quem se incomodava com a obra de Deus morreu, mas quem tinha chamada crescia. Eu vou profetizar para quem tem glória. Eu não sei qual foi o Herodes que se levantou contra a tua vida, que se levantou contra essa igreja, que se levantou contra a tua chamada, mas Deus já está dizendo na minha boca: Herodes morre e Jesus cresce. Herodes morre e Jesus prospera. Alguém se levantou e disse: eu vou parar. Mas Deus já está dizendo no início do culto: quem se levantar para, mas quem tem chamada vai crescer. Estou sentindo Jesus aqui. Ele está dizendo para mim: acalma teu coração. Aquele que dá a vida, ele cuida. Jesus veio para morrer e morrer a morte de cruz. Mas tudo quanto Satanás pode fazer para que Jesus não morresse na cruz, ele fez. Agora Herodes morre, mas ele vai usar alguns homens fariseus, homens que se achavam os caras daquela época. A Bíblia diz que quando Jesus é apresentado no cenáculo, os homens ficam com inveja da unção que está sobre a cabeça de Jesus. Eles pegam Jesus, levam até o monte do precipício para derrubar Jesus de ladeira abaixo, para matar Jesus. Mas a Bíblia diz que se abre uma cratera, Jesus escapa e mais uma vez o diabo não consegue matar Jesus. Eu parei aqui para pensar e o Espírito de Deus me disse: é assim mesmo, meu filho. Quem não tem tenta matar quem tem. Quem não tem chamada tenta parar quem tem. Quem não tem unção quer parar quem tem. Mas Deus dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer. Você não tem culpa se Deus gostou de você. Essa igreja não tem culpa se Deus é na cara dela. Não. Deixa se levantar quem quiser, porque a obra de Deus não para. Foi uma promessa que Jesus fez. Certa vez Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu também digo que tu é pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, da planação e na terra, demônio do inferno, que pare a obra de Deus. Ninguém para a obra de Deus. Ninguém para a obra de Deus. Podia citar aqui a noite toda de pessoas que se levantaram, pastor, para parar a obra de Deus, e todas as tentativas foram frustradas. Jesus disse: passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Só que o que me chama a atenção é que algumas coisas vão acontecer para que Jesus não morra na cruz. Porque o diabo, ele tinha ciência da profecia de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Da semente da mulher nasceria um que seria o Salvador. O diabo sabia que se Jesus morresse naquela cruz, pelo menos 3 coisas aconteciam. Primeiro, os nossos pecados seriam perdoados. Segundo, um véu se rasgaria de cima para baixo. Não era de baixo para cima, era de cima para baixo. Era Deus dizendo para mim e para você: a salvação não depende mais da terra, a salvação depende do céu. Não, você não entendeu. Não depende da terra, depende do céu. Por que, pregador? Porque se dependesse de algumas pessoas, essa igreja já tinha fechado as portas. Se dependesse de algumas pessoas, você tinha descido à sepultura. Mas hoje Satanás vai ficar envergonhado. Por quê? Porque se por um caminho ele se levantar, do 7 ele vai bater e ele se por um caminho ele se levantar, tem 7 para ele fugir. E ele vai investir ali
em algumas pessoas para parar o ministério de Jesus. E o que me chama a atenção, pastora, é que o diabo também usa pessoas de perto. Ele usou o próprio Pedro. Quem não se lembra quando Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, eu estou fechado contigo. Se o Senhor for para a cruz, eu também vou para a cruz contigo. Se o Senhor morrer, eu morro contigo, eu não te largo por nada. Mas quando chegou a hora de carregar a cruz do nosso mestre, não foi o Simão Pedro, não foi o Simão Pedro que tinha feito a promessa: eu estou contigo, estou fechado contigo, eu não te largo por nada, eu não te abandono. Mas quando chegou a hora dele ajudar o mestre, ele não estava lá. Sim, porque Pedro estava com Jesus quando Jesus andou sobre as águas. Pedro estava com Jesus quando Jesus curou o cego. Pedro estava com Jesus quando levantou o paralítico. Pedro estava com Jesus quando ele multiplicou o pão e peixe. Por quê, pastor? Porque aí é fácil, aí todo mundo dá abraço, todo mundo quer levar para a festa, todo mundo quer te chamar para tomar café. Mas quando se contextualiza a cruz, todo mundo começa a abandonar. Mas o que me deixa alegre é que todo mundo abandonou. Simão Pedro não estava lá, mas Deus levantou Simão Sirineu para ajudar Jesus a levantar a cruz. Pelo amor de Deus, levanta a sua mão. Deixa eu profetizar nessa noite. Eu não sei quem te abandonou. Alguém fez promessa que estaria com você e te largou para o meio do caminho. Mas Deus está dizendo para alguém: está chegando socorro de onde menos você espera. Satanás não vai te ver parar. Deus está levantando alguém para te ajudar a carregar essa cruz. Você não está sozinho. Eu posso até profetizar. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele chamou os discípulos e disse: pode ir, faz discípulo por todo canto. Por quê? Qual é a garantia? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que é isso? Ele está com você quando você chora. Ele está com você quando você quer jogar tudo pro alto. Ele está com você quando você diz que não aguenta mais. Ele está contigo, ele não te abandona. E trouxe alguém aqui para dizer: pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Sabe qual é o nosso problema? Eu vou pregar. Depois de tudo que aconteceu aqui, me deu vontade de pregar. E o profeta mandou ir até às 11. E eu gosto de Bíblia, mano. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus estava passando por alguns processos. Ele tinha uma chamada. E todo mundo que tem chamada, pastor, ele passa por processos. Satanás se levanta para tentar matar a chamada. E ele não se levanta quando a gente já está voando. O propósito dele, evangelista Marcos, é matar a chamada ainda no ninho. Porque ele sabe que se a gente criar asa e começar a voar, fica mais difícil para ele nos parar. Você lembra de Moisés? Satanás tenta matar Moisés ainda criança. Só que ele não consegue porque era um projeto de Deus. E eu estou pregando para alguns projetos de Deus aqui nessa igreja. Essa igreja é um projeto de Deus, pastor. Oh, glória. Alguém pode estar até se levantando para parar, mas eu trouxe uma palavra para testificar o que Deus já falou no seu coração. Que ninguém pode parar um projeto de Deus. Só que muitas das vezes a gente acha que aquilo que a gente está passando é tão poderoso que é maior do que o nosso Deus. Só que não tem nada maior do que Deus. Quem acredita nessa palavra simples, mas objetiva? O que você está passando hoje não chega nem aos pés do tamanho do poder que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Jesus está passando por alguns processos devido à sua chamada. A perseguição não era pelo Jesus em si, era por aquilo que ele carregava. Você já percebeu que algumas pessoas, elas te pressionam e elas te acusam, não é pelo aquilo que você é pelo aquilo que você carrega, é pelo aquilo que Deus colocou dentro de você. Jesus estava passando por ventos. E sabe qual o poder que os ventos têm, evangelista? É de parar um pouco o nosso percurso. Os ventos, pastor, eles têm o poder de fazer aquele que era muito rápido, ele começar a andar um pouco mais devagar. O vento, ele tem o poder de fazer aquele que era muito alegre começar a ficar um pouco triste.
O vento, ele tem o poder de fazer aquele que era muito rápido ali, que era explosivo na pregação, ele começar a pregar devagar. Aquele que louvava direto, começar a louvar menos. Os ventos têm eu já estou vendo alguém chorando ali, porque está entendendo o que Deus está falando aqui. Os ventos, eles têm o poder de fazer aquele sonho que a gente tem começar a entristecer. Eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Paulo entra dentro do barco e ele tem um destino. O destino é Roma. Só que todo destino tem um horário para chegar. Toda viagem tem um horário para a gente chegar no destino. Só que a Bíblia diz que começam a se levantar alguns ventos sobre o navio que Paulo estava. E sabe o que acontece? Aquela viagem que era para levar poucos dias, começa a levar alguns dias a mais. Aquilo que era para acontecer há cerca de um mês, de um ano, de um dia, começa a levar mais tempo. E a Bíblia diz que lá mais à frente se levanta um vento chamado Euroaquilhão. E esse vento, ele é mais poderoso que os outros. Ele chega a destruir o navio. Só que um anjo tinha entrado dentro do navio e tinha dito: Paulo, não se perderá a vida de nenhum de vocês. Aleluia! Somente o navio. Aleluia! Sabe o que eu entendo? O anjo disse: importa, Paulo, que você seja apresentado a César. Ele estava dizendo: importa, Paulo, que você chegue no destino que Deus falou que você ia chegar. Sabe o que eu entendo? É que os ventos, ele tem até o poder de fazer a gente desanimar. Os ventos, eles têm até o poder de fazer a gente chorar. Os ventos, ele tem até o poder de fazer a gente pensar em desistir. Mas tem uma coisa que os ventos não conseguem. Eles não conseguem anular a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. Se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar e não tem vento que pare. Por quê? Eu vim pregar em Jesus que somente uma palavra dele, a tempestade tem que se acalmar, o vento tem que parar, o mar tem que cessar. Jesus está aqui, está dizendo: eu estou acalmando a tempestade aqui na vida de alguém. Eu estou parando, meu Deus do céu. Eu estou sentindo Deus dizendo: eu estou acalmando a tempestade na tua alma. Jesus, onde tiver um coração sedento por palavra, pega ele agora. Oh, glória. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Todos os ventos se levantam, tudo para parar Jesus, para que ele não morresse na cruz. Mas a Bíblia diz, pastor, que chega uma hora que Jesus já tinha apanhado na sala de Anás, na sala de Caifás. E ele diz, João 19:17, que ele pega a sua cruz e coloca nas suas costas. Jesus já tinha apanhado, já tinha passado por 3 julgamentos, já estava algumas noites sem comer, sem dormir, e ele estava fraquinho. Ele vai caminhar pelaquilo que chamamos de via dolorosa, um percurso de 600 a 700 metros. Jesus estava chorando, ensanguentado, e ele já não tinha mais força para caminhar. Só que parece que eu estou vendo o pensamento de Jesus dizendo: eu não posso parar. Eu não posso parar. Está pesado, mas eu não posso parar. Eu estou pregando para alguém aqui, pastor, que está apanhando muito, que está sofrendo mesmo. Mas Deus está dizendo para você: você não pode parar. Você não pode parar. Tem alguém que depende da... Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Adora o Senhor nessa noite. Calabara, suri, calabaia. Libe, que libe, ralabaia, céu. Meu Jesus do céu. Olha a glória de Deus aí. Eu estou sentindo Deus abraçando a alma de alguém dizendo: você não pode parar. Nessa noite eu reservei para dizer para você: você não pode parar. E tudo aquilo que ele fez foi por amor. Jesus está caminhando e os homens estão ali escarnecendo dele.
A Bíblia diz que quando Jesus chega, eles vão crucificar Jesus. Só o pastor que eles crucificam Jesus da maneira errada. E quem conhece sabe que eles crucificam Jesus de pé. E naquela hora ali eles vão dar 39 chicotadas no corpo do nosso mestre. E esse chicote ele tinha 12 pontas de couro, 12 tiras de couro. E na ponta do chicote tinha chumbo ou osso. E cada chicotada que Jesus levava, se arrancava 12 pedaços da sua carne. Eles deram 39 chicotadas. E cada chicotada arrancava 12 pedaços da carne de Jesus. Se nós somarmos 39 vezes 12, dá 468 cortes no corpo de Jesus. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, mesmo pegando esses 468 cortes no seu corpo, ele continua de pé. Pegaram pregos e cravaram as suas mãos e os seus pés, mas ele continuou de pé. Pegaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça, que ela sangrava, mas ele continuava de pé. Venderam ele por 30 moedas de prata, mas Jesus continuava de pé. Negaram ele 3 vezes, mas Jesus continuava de pé. Ele pediu ao Pai que, se possível, passasse aquela hora dele. O Pai não passou, mas ele continuou de pé. Satanás fez de tudo para que ele parasse, mas ele continuou de pé. Sabe qual é a raiva de Satanás sobre a sua vida? É que você está passando por tudo que você está passando. Ele já bateu de todas as maneiras. Ele já arrancou algumas pessoas do seu lado. Mas ele está vendo você nessa noite, no segundo dia dessa festividade, de pé. Ele já tentou te parar, mas você continua de pé. Ele já tentou te desanimar, mas você continua de pé. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Se ele mandar 11.000, 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai continuar de pé. Você vai continuar de pé. Satanás pode fazer o que fizer, mas vai ter que ver você de pé. Estou pregando para alguém que não está vindo de glória em glória, pastor. Estou pregando para alguém que está vindo de processo em processo. Até pensou em nem vir nessa noite hoje, mas você tomou um banho, trocou de roupa e disse: eu vou lá adorar o Senhor. Eu vou lá ouvir, meu Deus do céu. Estou sentindo um arrepio na planta do pé, a cabeça, e Deus está me dizendo: eu estou honrando a tua fé nessa noite. Eu estou honrando a tua fé. Adore, 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 adore. Glória. Mas sabe o que Satanás não sabia? Isso aqui, meu Deus, é que aquela sexta-feira, Jesus entregou o Espírito, pastor. E hoje é uma sexta-feira. Olha a coincidência de Deus. Meu Jesus, era uma sexta-feira, varão. Foi uma sexta-feira de sofrimento. Foi uma sexta-feira de humilhação. Tiraram as roupas dele, bateram nele, cuspiram no rosto dele, colocaram uma roupa de púrpura nele e blasfemaram dele. Humilharam ele de todas as formas, pastor. Mas era a última sexta-feira de humilhação. Era a última sexta-feira de sofrimento. Meu Jesus, eu estou vendo alguém aqui entendendo e chorando. Pode chorar, pode derramar suas lágrimas. Senhor, desceu no terceiro céu para dizer para alguém hoje: eu estou recolhendo cada lágrima que está saindo dos meus olhos. O que os homens não sabiam, pastor, é
que todo aquele cenário era a última sexta-feira de sofrimento. Era a última sexta-feira de humilhação daquele processo. Deixa eu ser boca de Deus para a vida de alguém, já que é uma coincidência. E hoje é uma sexta-feira, se você acredita em palavra revelada, é a última sexta-feira desse sofrimento. É a última sexta-feira dessa humilhação. É a última sexta-feira que alguém vai te ver derramando lágrimas por esse processo. Adore, 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 adore. Quem está sentindo a presença dele aqui, adore, adore. Pega! Oh glória! Oh glória, moça! Você ali no canto. Meu Deus do céu. Eu nunca vi você. Você já me viu? Sabe que quando eu cheguei aqui, que eu comecei a pregar, eu olhei para você e eu vi um nome ali, pertinho da sua cabeça, escrito restituição. Calabarassuri, calabar. Coloca uma obreira perto dela aí para dar um abraço nela. Calabarassel, Você sabe o que significa restituição? Restituição não é nada que Deus vai te dar. É algo que Deus vai te devolver porque está na mão de Satanás. Estou sentindo o Espírito de Deus dizendo para mim, diga para ela, que todas as percas eu vou restituir sobre a vida dela. Eu olho para você e vejo percas. Eu olho para você e vejo lágrimas derramadas em oração. E hoje, nem muita da hoje, você falava para Deus, Senhor, será que eu não nasci para ser feliz? E Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer, eu estou contigo. Todo esse processo de humilhação está acabando hoje. A igreja está aqui, ó. Anota a data de hoje. 25 de novembro de 2022. Antes que o último dia do ano acabe e o relógio passe da meia-noite, Jesus vai te devolver o que tu tem pedido em oração, diz o Senhor dos Exércitos. Glorifica a Deus pela nossa irmã. Anota a data de hoje. Anota a data de hoje. Os homens estão perfurando ele. E já no último minuto, chega alguém ali, pastor, um soldado romano, e ele atravessa uma lança ao lado do mestre. Quando ele puxa aquela lança, sai água, sai sangue. E os homens estavam olhando para Jesus e dizendo, ele fez tanta coisa para morrer assim. E eu estava, meu Deus do céu, estava olhando esse tema aqui para pregar. E eu estava falando com Deus entre alguns temas ali que eu tinha que pregar. E nessa madrugada de ontem, o pastor estava lendo esse texto, conceituando uma coisa com a outra. E eu falei para Deus, Deus, por que Jesus não deu um brado naquela cruz e acabou com aquilo? Já que a voz dele era tão poderosa. Foi com aquela voz que ele ressuscitou Lázaro já 4 dias de morto. Foi com aquela voz missionária que ele deu autoridade, o cego Bartimeu chegou. Foi com aquela voz que ele orou e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Foi com aquela voz que ele deu ordem aos discípulos, ir de pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Foi com aquela voz que no livro de João capítulo 7, versículo 17, ele vai orar e dizer, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas livre eles de todo mal. Foi com aquela voz que ele deu algumas autoridades ali. Pessoas ressuscitaram. No livro de Lucas capítulo 7, ele chega e diz, menino, levanta, e o filho único de uma mulher vai voltar a viver. E eu falei, Deus, por que Jesus não falou alguma coisa e acabou com aquilo? Aí Deus falou dentro do meu coração, ele ficou calado.
para que hoje você pudesse dar glória. Meu Deus do céu, ele ficou em silêncio para que você pudesse glorificar. Olhe para alguém e diga: pode dar glória, porque Jesus já fez silêncio na cruz. Meu Deus, pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor, pode adorar Ele. Jesus morre, entrega o Espírito, e ao terceiro dia é a hora dele ressuscitar. Foi a última sexta-feira de sofrimento. Passou o sábado, passou o domingo, e os 4 evangelistas falam da ressurreição. Eu estou chegando no tempo. Os 4 evangelistas, é um assunto tão importante a ressurreição de Jesus, que Mateus escreve no capítulo 28, Marcos escreve no capítulo 26, João escreve no capítulo 20, e Lucas escreve ali depois do capítulo 24. Mas eu gosto da narrativa de Marcos, capítulo 16. Depois você lê lá para não dizer que eu estou pregando heresia. Porque os evangelistas falam que Jesus ressuscitou, mas Marcos dá um detalhe que eu vou aplicar na vida de alguém, pastor. Porque Marcos diz que Maria, ela vai ali com a outra Maria, elas vão ungir o corpo do mestre que tinha sido morto na sexta-feira. Só que quando elas vão sair de casa para ir ungir o mestre, elas têm uma preocupação: quem vai revolver aquela pedra? A pedra era muito grande. Há quem diga que 10 homens não conseguiam rolar aquela pedra da boca do túmulo de Jesus. E a preocupação delas era essa: quem é que vai revolver a pedra para que nós possamos ungir o corpo do mestre? E eu estou pregando para pessoas que entraram aqui preocupadas, pessoas que saíram de casa com uma preocupação tão grande. Mas Deus está dizendo para você: eu nem vou gritar muito, a pedra já foi revolvida. A preocupação que você entrou aqui nessa noite hoje, ela já caiu por terra. Recebe isso aqui, pelo amor de Deus. E quando você voltar para casa, você vai dizer verdadeiramente: Senhor, Ele estava naquela casa, porque a preocupação que eu levei, Ele já... Meu Deus do céu. Hoje Ele está tirando um fardo das costas de alguém aqui nessa noite. E a preocupação que você trouxe para cá, ela vai ficar aqui. E quando você chegar em casa, você vai ver que verdadeiramente o Senhor ainda fala na boca de alguém nessa terra. E nós não vivemos mais por vista, nós vivemos por fé. E nem estamos aqui porque merecemos. O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Romanos, que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Ninguém merecia nada, mas quando Jesus morreu, a graça nos deu tudo. Jesus está me dizendo: Paulo, você está pregando para alguém sufocar. Eu sei que é um aniversário, pastor, e eu trouxe uma mensagem de alegria, mas eu sou fiel àquilo que Deus coloca dentro da minha alma. E eu não estou pregando para alguém que está feliz. Eu estou pregando para alguém que o sorriso está legal, por fora está legal, mas só Deus sabe como você está por dentro. Mas Jesus está me dizendo: eu separei essa sexta-feira, no segundo dia dessa festividade, para curar a tua alma. Hoje, meu Deus do céu, eu estou pregando a palavra que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 12, versículo 4, que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que ela vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Oh glória, você não está entendendo. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Aonde é isso, pregador? É onde a psicologia ainda não vai. A palavra vai e cura depressão. Estou vendo a palavra de Deus curando angústia na alma de alguém aqui nessa noite. Ela vai entre juntas e medulas. Aonde é isso? É onde o bisturi do médico não vai. E ela está entrando hoje e está dando cura para alguém aqui nessa noite. Calabaia, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que é isso? É onde a tecnologia da China ainda não entra.
A palavra de Deus entra e alguém está dizendo o que ele está pregando, que parece que ele está pregando a minha vida todinha. Não é eu que sei, é o Espírito de Deus. É o que o profeta Isaías disse: o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, e ele me enviou para pregar as boas novas aos mansos, a libertar os cativos. Calabara, Shurica. Quem pode adorar ele nessa noite? Quem pode adorar? Receba! Meu Deus do céu. Só que quando elas chegaram lá, o problema já não existia. O texto diz que enquanto elas caminhavam, um anjo desceu e removeu a pedra. E quando elas chegam lá, ele diz: por que vocês estão buscando no meio dos mortos aquele que é vivente? Em outras palavras, ele estava dizendo: o problema já está resolvido. Não é porque eu estou pregando, nós não somos nada. Mas quem acredita que hoje, pastor, pode anotar essa data. Eu falo sem medo de errar, pastor, porque quando é Deus que fala, a gente fala mesmo. Pode anotar essa data amanhã, pastor, amanhã, em nome de Jesus, naquela igreja de prova. Alguém vai entrar aqui e vai dizer: pastor, quando eu cheguei em casa o problema estava resolvido. Você acredita nisso? Você acredita no que eu estou falando? Que Deus está resolvendo o problema dentro da casa de alguém agora. Deus me mostra alguém, pastor, que entrou aqui com um problema tão grande e o problema quase não deixou ele entrar aqui dentro. Só que Deus está dizendo para mim: quando ela chegar em casa o problema vai estar resolvido. Jesus ressuscita. E ele passa 40 dias ensinando os discípulos. Jesus ensina um, ensina outro. Só que eles ainda tinham alguns que não acreditavam que ele tinha ressuscitado. Mas ele tinha ressuscitado. E quando chega no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 10 e 11, os discípulos estavam tristes. A tristeza deles era tão grande que quem conhece a Bíblia sabe, eu preguei nesse tema agora quarta-feira, Lucas capítulo 24. Fala que 2 deles não aguentou esperar a promessa e desceu para Emaús. Jesus deixou uma promessa no versículo 7 dizendo: vocês vão receber o poder que virá sobre vós do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Mas olha só o detalhe, Jesus diz assim: vocês vão receber o poder que virá sobre vós. Só que quando ele faz a promessa, ele não dá o prazo que a promessa vai se cumprir. Aleluia. E sabe o que acontece, pastor? Quem conhece a história sabe que chegaram ali, evangelista Marcos, aproximadamente 500 pessoas. Quantas pessoas? 500. Mas só 120 recebeu o Espírito Santo. Porque quando Jesus disse que vai derramar do Espírito, ele não fala o dia. Porque se ele dissesse o dia, todo mundo recebia. Porque todo mundo esperava. Só que promessa não é para quem chega. Promessa é para quem espera. Promessa não é para quem chega, é para quem persevera. É por isso que muitas das vezes se abre uma campanha e alguém vem no primeiro dia e vem no segundo dia. Tem a festividade, são 3, 4 dias. Alguém vem no primeiro e no segundo desiste. Só que para receber a promessa tem que ficar até o fim. E sabe o que acontece com quem não fica até o fim? Desce para Emaús. Jerusalém ficava no alto e Emaús ficava embaixo. E quem não espera a promessa, a tendência é descer. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Quem não espera a promessa se cumprir, começa a descer. E tem um perigo muito grande nesse descer. Pergunte qual? É que não se conhece mais o Mestre. Meu Jesus do céu. Os 2 discípulos estavam descendo. E a Bíblia diz, Lucas 24, versículo 13, que o próprio Jesus chega perto deles e eles não conhecem que é Jesus. Aí Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês estão tristes? Aí um olha para ele, chamado Cleopas, e diz: é só tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm acontecido? Aí Jesus olha para ele e diz: quais? Ele diz: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e em palavras,
Olha o que ele está dizendo. Que foi? Ele não está acreditando que Jesus é. Só que Jesus é o princípio e o fim. Ele é o, meu Deus do céu, ele é o primeiro e o derradeiro. É por isso que o profeta Isaías disse que antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, o Senhor, quem impedirá? Só que eles não estavam conhecendo e estavam colocando, eles estavam colocando, pastor, o que podia resolver o problema no passado. Eles estavam dizendo assim, ele foi, mas ele não é mais. Eles estavam dizendo assim, a solução para o problema ficou no passado. Quem não fica em Jerusalém arranja desculpa. Só não. Glória a Deus! Quem não fica em Jerusalém arranja desculpa para quem? Eles estavam dizendo assim, olha, a solução ficou no passado. A solução para resolver o problema acabou, ficou no passado. E eu me lembro, quando a pessoa ela está cega espiritualmente, eles estavam tão cegos que eles não reconheceram que era Jesus, porque eles tinham saído de Jerusalém e estavam no caminho de Emaús. Aí eu me lembro que João capítulo 11, versículo 25, Jesus chega para ressuscitar Lázaro e tem algo parecido com isso aqui. Marta olha para Jesus e diz assim, Senhor, se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e diz, o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela olha para Jesus e vai dar uma de teóloga. Eu sei, na ressurreição do último dia, ela está colocando a solução para o futuro. Aí parece que eu estou vendo Jesus olhando para ela e dizendo, mulher, tu não entende nada de Bíblia, tu não entende nada de teologia. Por quê? Porque ressurreição não é um dia, ressurreição é uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu Deus do céu, eu vou profetizar e pegar o gancho que tudo aquilo que estava morto hoje na sua vida, Jesus está dando vida hoje. Eu estou pregando para alguém que estava quase morto espiritualmente, mas sinto o Espírito de Deus agora. Aleluia. Chega aqui no versículo que é o tema dessa campanha. Os discípulos que ficaram em Jerusalém também estão tristes. E a Bíblia diz que a tristeza deles é tão profunda, porque Jesus já tinha ressuscitado e eles tinham visto. Só que no versículo 11, na parte dele, o tema da campanha, a Bíblia diz que eles estavam tristes, olhando para o céu, porque Jesus tinha ressuscitado, mas estava indo de novo. Foi acenado ao céu, é o tema dessa campanha. Só que a Bíblia diz que quando eles achavam que não tinha mais solução, 2 homens de branco vão se colocar do lado dele e eles vão dizer, por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar como vocês viram ele subir. Meu Deus do céu, ele vai voltar. Queira Satanás ou não, Jesus vai voltar. Queira os incrédulos ou não, Jesus vai voltar. Queira Satanás ou não, Jesus vai voltar. O arrebatamento da igreja é tão real que o próprio Cristo fala acerca do arrebatamento. O primeiro pregador a pregar o arrebatamento foi Jesus. Ele para o seu ministério no capítulo 24 e ele vai falar do princípio das dores, da grande tribulação, dos sinais acerca da sua vinda. Jesus começa a pregar o arrebatamento. E o que me chama a atenção é que no capítulo 25 Jesus vai usar uma parábola sobre 10 virgens. Ele vai dizer que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Ele vai dizer que as loucas não tinham azeite. Jesus está dizendo que a igreja de Cristo está dormindo. Porque ele disse que as 10 virgens dormiram. Não dormiu só quem tinha azeite, dormiu até quem não tinha. Todo mundo dormiu. Só que a Bíblia diz que se passar um tempo, eu já estou encerrando, e essa promessa que os 2 varões de brancos fizeram, ela não se cumpre. Jesus não voltou ainda. A promessa não se cumpriu e o povo começa a se agoniar. Porque quando Jesus estava sendo ascenado ao céu, o tema dessa campanha vai ser lido. Eles disseram que do jeito que ele subiu, ele ia voltar. Só que o tempo está passando e os crentes estão morrendo. O povo estava morrendo. E o povo chega para Pedro e começa a cobrar Pedro.
Pedro apresenta a cobrança na sua primeira carta, capítulo 1, versículo de número, capítulo 3, versículo 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 3, versículo 4. O povo chega para Pedro e diz: Pedro, cadê o Cristo que disse que não voltaria para nos buscar? Os crentes estão morrendo, alguém está doente, o sofrimento está grande aqui na terra, mas o Cristo não chegou. Aí no versículo 8, Pedro toma a palavra e parece que eu estou vendo Pedro se levantando e dizendo: calma, irmãos, não vos esqueçais que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não retarda a sua promessa, antes ele é longânimo, não querendo que nenhum se perda, mas que todos se arrependam, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. É por isso que Tiago vai escrever a sua carta no capítulo 5, versículo 8, e ele vai dizer: irmãos, fortalecei-vos na força do vosso coração, porque a vinda do Senhor já se aproxima. É por isso que Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer: irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. É por isso que no versículo 6 ele diz: irmãos, não dormamos, pois, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Não dormimos, pois, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Sabe o que ele estava dizendo? Alguém já cochilou, mas nós não vamos dormir. Alguém já parou de pregar, mas nós não vamos parar. Alguém já se desviou, mas nós não vamos se desviar. Alguém não acredita mais na vida dele, se coloca de pé nessa noite. Alguém não acredita mais que ele vai voltar, mas ele vai voltar do jeito que por céu ele subiu. E na primeira glória ele foi, meu Deus do céu. Ele veio, desceu montado no jumento, mas na segunda glória ele vai vir sobre a nuvem do céu, montado no cavalo branco, e na sua coxa está escrita: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem acredita que Jesus vai voltar, aplaude ao Senhor nessa noite. Jesus vai voltar. E todo sofrimento que a gente passa aqui é o diabo querendo que a gente desça da nossa cruz. A nossa cruz é um propósito. Queridos, estou encerrando aqui, entregando o microfone. Acredito que todos aqui são crentes, mas vou fazer só uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que por algum motivo se afastou, pastor? Aqui tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que não é evangélico ainda? Tem alguém, visitantes, alguém que está visitando, e por algum motivo você parou no meio da caminhada? Só levante a sua mão, eu não vou te constranger. Tem alguém? Você está firme? Você está afastada? Oi? Você ainda não é crente? Você ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador? Mas Jesus falou com você. Deixa eu te falar uma coisa, só para entregar esse microfone. Talvez Deus preparou toda essa festividade para alcançar a sua alma. Você sabia que existem oportunidades que não voltam mais? Você viu o que Deus fez aqui nessa noite? Nunca mais isso aqui vai acontecer. Amanhã vem outro pregador, e Salomão disse que o fim das coisas é melhor que o princípio. Amanhã o pregador pode quebrar tudo, como a gente fala na linguagem pentecostal. Mas o que Deus fez aqui nunca mais vai acontecer. Do jeito que Deus falou aqui, nunca mais Ele vai falar. Eu olho para dentro da Bíblia e eu vejo pessoas que tiveram poucas oportunidades. O cego Bartimeu, ele teve 2 oportunidades. Era a última vez que o nosso mestre entrava em Jericó. Dali ele ia morrer e ser crucificado, como eu preguei. Só que a Bíblia diz que quando ele entra, Bartimeu perde a oportunidade. Só que quando ele volta, Jesus ia sair de Jericó e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele dia Jesus salvou Bartimeu. Zaqueu só teve uma oportunidade. Era a última vez que Jesus saía de dentro de Jericó. Mas quando ele ouviu falar que Jesus vinha saindo, a Bíblia diz que ele correu e subiu numa figueira brava. Aí Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Você quer entregar sua alma para Cristo hoje? Vem aceitar Jesus. Vem aceitar Jesus. Tem mais alguém nessa noite para Cristo? Aplauda o Senhor, não para mim, por uma alma que está se salvando.
Jesus disse que a festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que está aqui. Aplauda o Senhor! Ao sete. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se a festividade encerrasse hoje, Glória a Deus. nós encerraria ela com chave de vitória. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Quanto abraça, filho. Daniela. Amém? Você está aceitando ser reconciliado? Aceitando, glória a Deus. Amém? Aleluia. Estenda as nossas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu vou falar algumas palavras e eu gostaria que você repetisse comigo. Amém? Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu único, suficiente, Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda nessa nova fase, nessa nova caminhada. Senhor Jesus, que eu possa permanecer até a tua volta. Amém. Amém. Vamos orar pela nossa irmã Daniela. Pode aplaudir o Senhor.